sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre as funções da administração. As funções da administração são planejar, organizar, dirigir, controlar. Essas são as 4 funções clássicas da administração. A ideia de planejamento é a ideia de organizar. Antes de a ideia de planejar, vem a ideia de elaboração de planos. Então, definição de objetivos, elaboração de planos, tomada de decisão. O administrador, quando ele está fazendo uso da função de planejar, ele está definindo as metas, ele está definindo a missão institucional da empresa, da organização. Ele está criando e tomando decisões, inventando a empresa para o futuro. Ele está lidando com o futuro, ele está planejando como ele pensa essa empresa, em níveis estratégico, em nível tático, em nível gerencial. Ele tem que desenvolver planos de ação. Ele tem que pensar a empresa, como a empresa vai se portar, quais são as metas, quais são justamente a missão institucional da empresa, que é o porquê a empresa existe, para que a organização existe. A ideia de planejamento, ela traz para a gente pensar em etapas, pensar cada setor da empresa. A organização, como um todo, ela vai ser tão melhor quanto melhor for o seu planejamento. Justamente porque ela tem que atingir a sua missão institucional, ela precisa desenvolver esse planejamento. É uma ideia do pensamento que vão se desenvolver em planos, planos de ação. E depois disso é que a gente vai aplicar isso dentro da empresa. Uma segunda etapa do pensamento do administrador traz para a gente a ideia de organização, atribuição de cargos e tarefas, agrupamento de tarefas, equipes, departamentalização e estabelecer autoridade. Quando eu penso em termos de planos, fiz o meu planejamento estratégico, fiz o meu planejamento de longo prazo, pensei como essa organização, o que ela deve fazer, qual é o produto que ela deve entregar lá na ponta. Preciso organizar as pessoas, preciso organizar a estrutura dessa empresa para desenvolver essas atividades. Preciso organizar quem vai fazer o quê, quem responde a quem, quais departamentos, se haverá uma linha de produção, se haverá uma equipe de telefonia, enfim. Eu preciso organizar essa empresa e pensar, para eu atingir os meus objetivos, para eu desenvolver a minha missão, como eu vou organizar essa estrutura, como eu vou desenvolver a organização dentro da empresa, dentro da organização. E aqui é importante diferenciar a utilização do termo organização em dois sentidos diferentes. Eu posso me referir à organização enquanto instituição, quanto o todo, e, em especial, quando eu estou pensando a função de administração, eu posso pensar a ideia de organização como sendo esse aspecto delimitado do administrador de organizar os meios e de organizar as pessoas para atingir os fins. Então, são 2 sentidos diferentes, você precisa ficar atento, por quê? Porque você precisa diferenciar quando eu estou falando de organização, função, administração, e quando eu estou falando organização como um todo. A próxima função do administrador é a função de dirigir. Colocar em prática o planejamento, motivação de equipes, foco nos objetivos organizacionais, influenciar e orientar as atividades. Qual é a ideia? A ideia é de que, no momento do planejamento e no momento da organização, nós estávamos apenas pensando a empresa. Primeiro desenvolvemos quais eram os objetivos, depois pensei como eu vou atingir esses objetivos organizando meios e pessoas. Agora, no momento de dirigir, eu preciso motivar essas pessoas, preciso colocar em prática o planejamento, preciso executar. Essa é a atividade de direção. Influenciar e orientar as atividades, foco nos objetivos e nos resultados. As organizações, de maneira geral, precisam do seu líder liderando as funções, liderando a equipe e o time para atingir os objetivos, para atingir os resultados. E essa é a função dirigida do administrador. O administrador, de maneira geral, ele precisa compreender a importância dessas 4 funções administrativas para desenvolver a sua atividade. Há administradores que são melhores planejando, há administradores que são melhores organizando, dirigindo, controlando, mas as funções básicas da administração são essas. No material, você terá mais informações sobre cada uma destas etapas. Por fim, nós temos o controle.
acompanhamento, monitoramento, avaliação de desempenho, organizacional das funções, objetivos institucionais. Correção e adequação na prática para assegurar a consecução da missão institucional. Formulação e utilização de indicadores de desempenho. Como que funciona a parte de controle, a função administrativa de controle? O administrador ele precisa ter consciência do que está se passando dentro da organização. Ele planeja os fins, ele organiza meios e pessoas, ele lidera essas pessoas. Porém, ele precisa pensar como ele vai controlar para saber se os fins estão sendo atingidos. Ele precisa desenvolver os índices de desempenho, os indicadores de desempenho para saber se a organização está atingindo a sua finalidade. Porque se houver a necessidade de fazer alguma modificação na estrutura, se houver a necessidade de fazer alguma adaptação nos planos, utilizando a função de controle, ele vai pensar o que deve ser alterado para conseguir atingir os fins. Essa é a ideia. As 4 funções básicas da administração. Cada uma delas podem ser desenvolvidas, cada uma delas tem mais informações. Mas, em geral, essas são as características básicas que o administrador deve possuir e desenvolver para ter sucesso na sua atividade profissional. Na utilização e para o desenvolvimento da sua atividade no dia a dia, o administrador ele precisa ter consciência do todo nos mínimos detalhes. E para isso existem algumas ferramentas que o auxiliam. Uma delas é a estrutura organizacional, que é representada por um gráfico chamado de organograma. E o que é o organograma? Nós temos aqui um organograma. E neste organograma nós temos a estrutura da empresa. Esse aqui é um organograma exemplificativo e o que ele representa aqui? Nós temos as linhas em que nós temos as hierarquias e as linhas de comando. Então nós temos essa empresa, em particular essa organização, tem um presidente, está dividido em diretorias e aqui você tem cada uma das funções, cada uma das pessoas que estão compondo esta organização. No momento de organizar função administrativa, esse gestor ele deve desenhar a estrutura da empresa, estabelecendo a hierarquia, estabelecendo quem vai executar o quê. E isso daqui, a utilização do organograma, ela serve para nos mostrar como funciona a empresa, quem se reporta a quem tem poder de gerência, quem tem poder de direção, quem tem poder operacional e deve desenvolver as atividades. Então, essa ferramenta do organograma, ela não é difícil e você pode perceber que é muito fácil desenhar a estrutura da empresa dessa maneira. E acontece que, definição de fluxograma. Então, o que é o fluxograma? É uma ferramenta desenvolvida para desenhar o fluxo de processos por meio de formas e pequenos detalhes. Trata-se de uma representação visual de processos e permite identificar nele possíveis pontos nos quais podem ocorrer problemas. Qual que é a ideia do fluxograma? Nós temos pessoas organizadas, nós temos uma estrutura organizacional que é a composição da organização e instituição. No entanto, qual é o produto da organização? O que ela oferece para a sociedade como produto? Esse produto pode ser efetivamente um produto material, pode ser um serviço. E como que isso vai ser desenvolvido dentro desta organização? Isso geralmente é criado por meio de processos. Você cria o processo, que é o quê? O processo é o que você vai desenvolver, a tarefa que você vai desenvolver e quais são as pessoas envolvidas, quais são as etapas envolvidas. E o desenho do processo, em que você tem o começo e o fim, você faz por meio do fluxograma. Então, que são essas setinhas, essas arredondadas identificam para a gente o início e o fim da atividade e os quadradinhos, eles vão nos mostrando que aqui está sendo desempenhada uma atividade e esse aqui, um pouquinho diferente, ele nos mostra um documento quando ele é produzido. Eventualmente, também você pode ter aqui um losango e nesse losango você tem situações em que pode acontecer uma ou outra e aí você pode desenvolver esse fluxograma dando soluções diferentes, indicando e as setas vão indicando para a gente o procedimento, o que vai acontecendo no caminho do processo onde ele vai chegar. E com isso, nós temos essas funções básicas da administração. A administração, então, recapitulando, ela tem 4 processos e nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam para desenhar tanto a estrutura organizacional da organização e os processos que são desenvolvidos dentro daquela organização. Então, essa foi a nossa aula 4 e eu espero que você tenha bons estudos. Obrigado, até a próxima aula.